Aleluia. Quantos estão felizes com Jesus aqui nessa noite? Diga amém. Glória a Deus, queridos. Que bênção, que bom poder estar aqui nessa casa. Toda vez que o Senhor me traz na América, a maioria das vezes dá certo de dar um pulinho aqui. Eu já me sinto de casa com os irmãos, amém? Para quem não me conhecia, eu sei que a Lagoinha é uma igreja que sempre está crescendo. Então, eu quero me apresentar. Prazer, eu sou o Léo. Sou pastor lá no Brasil. E sou casado com a Rayane Estevão, minha esposa linda, que eu estou com muita saudade. Somos pais do João Gabriel, que tem 10 anos. E agora, nesse próximo mês, está vindo o Pedro Henrique, tem um bebezinho no forno. Glória a Deus, está vindo depois de 10 anos, irmãos, um gap aí de 10 anos. Mas o Senhor está nos dando essa dádiva, esse presente, essa herança do céu, essa herança do Senhor. E estou aqui nessa última semana, estou voltando para casa já nesse domingo. E a minha esposa não pôde me acompanhar dessa vez por conta da gravidez. Mas o Senhor me trouxe aqui na América só esse ano, irmãos. Essa é a terceira vez. Glória a Deus. O Senhor tem me trazido aqui, cada vez que eu venho, novas conexões, novos pastores, novos lugares que o Senhor tem me permitido servir. Porque esse é o nosso encargo. Como ministro do Evangelho, é trazer a palavra, trazer o pão da presença à mesa. E há uma mesa posta para nós aqui nessa noite. Amém? E eu amo demais, pastor Lucas, a sua casa, a sua família. Pastor Henrique, também muito obrigado por me acolher, me receber. Eu sei que está sendo muito bem representado, esses pastores tão queridos. E você que está aqui, eu sei que talvez você teve um dia de trabalho aí, não sei se foi tão puxado, mas o calor tá absurdo. E eu fiquei sabendo que nem chegou ainda o calor no ápice. Mas que o Senhor dê graça, né, aos irmãos. Queridos, toda vez que eu venho, eu trago material, mas não tem muita coisa, sobrou poucas coisas. Nós cantamos uma canção hoje, a primeira canção é uma canção autoral, chama Café, justamente por causa do versículo de Lucas 10, 27. Amarás o Senhor teu Deus de todo coração, alma, força, entendimento. Então o inicial de cada uma dessas letras forma a palavra café. Então você pode dizer que ama o Senhor de todo café. Coração, alma, força, entendimento. E aí depois no final lá atrás, se você quiser, nós temos esse marcador magnético. Ele tem um imã, aqui atrás está explicando o porquê do café, né? Coração, alma, força, entendimento. E na frente a nossa logo. Nós temos uma loja no Brasil que tem as camisetas, as coleções. As camisetas não chegaram aqui, irmãos, peço perdão. Na próxima vez a gente começa por aqui, que aí vocês vão ter acesso aos nossos produtos. Trouxemos bastante coisas, mas esgotaram. Então temos aí o marcador magnético. Tem também um colarzinho, ele é de prata e ele é unissex. Esse aqui também embolado. É um coração baseado no versículo, né? Tudo começa com coração, amar o Senhor de todo coração. Então tem também essa joia linda lá, depois se você quiser, você pode adquirir. Tem poucas unidades, espero acabar com todas para voltar sem nada, só para comprar presente pro baby. Amém, queridos? Eu quero compartilhar uma palavra ao teu coração nessa noite. Eu sei que você está com uma expectativa no Senhor daquilo que Ele vai falar ao teu coração. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. A minha versão está na ARA. João, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do verso 1. João, capítulo 11, a partir do verso 1. Estava comentando com o Henrique, vocês gravaram uma canção, Vaz no Zoom. Ficou linda, viu? Parabéns. A igreja realmente cantando uma canção tão envolvente, bíblica, congregacional. Estava ali elogiando o time. E que o Senhor possa derramar muito, isso é apenas o começo, amém? Que o Senhor possa derramar muitas e muitas composições que venham a tocar não só a igreja local, mas as nações. Porque nós sabemos que a música ela tem esse poder, né? A mensagem sempre será maior que o mensageiro. Então uma canção quando ela é lançada, ainda mais agora na plataforma digital, nós não temos ideia, dimensão aonde essa canção pode chegar. E eu declaro em nome de Jesus que a mensagem dessa canção possa chegar em lugares que você nem imagina, porque nós sabemos que pessoas serão transformadas, cheias do poder do Espírito Santo, através daquilo que o Senhor tem derramado sobre esta casa, em nome de Jesus. Estava enfermo Lázaro, verso 1. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas.
Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte. Repito, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias. Demorou quantos dias? 2 dias no lugar onde estava. Agora vamos lá para o verso 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Ele já estava morto, no sepulcro. E havia 4 dias. Mesmo assentado, vamos fazer uma oração? Pai, estou aqui na tua presença. Nós podemos sentir a tua presença nessa noite, nesse lugar. Oh Deus, durante o louvor, o Senhor se manifestou, ao fluir do teu Espírito neste lugar, a liberdade do teu Espírito neste lugar, onde o Espírito de Deus está, a liberdade, nós somos a tua habitação, e eu te peço agora que a tua palavra viva, eficaz, que não volta vazia, possa ser lançada em cada coração, como uma semente, e venha produzir frutos permanentes para a glória do teu nome. Não é nada sobre mim, ó Pai, eu sou apenas um instrumento em tuas mãos, e eu te peço agora, ó Pai, Espírito de revelação, sabedoria e entendimento sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Irmãos, nós vemos aqui nesse texto de João que Lázaro ele estava gravemente doente. E tanto Lázaro, Marta e Maria era uma família que Jesus amava muito. Sempre quando Jesus passava por Betânia, ele fazia questão de visitar essa casa dessa família que ele tanto amava. E aqui nesse texto, no capítulo 11, Lázaro ele estava doente e as suas irmãs, preocupadas com o seu irmão, manda um recado para Jesus. Para que Jesus então pudesse ir até onde Lázaro estava, porque ele estava gravemente doente. Então Jesus, ele foi avisado. Mas na perspectiva de Marta e de Maria, a expectativa delas era que Jesus pudesse ir naquele mesmo momento, porque senão ele iria morrer. Então quando elas mandaram avisar Jesus, elas estavam esperando uma ação imediata de Jesus ali. Ou seja, era uma situação que se passava na família de Marta, Lázaro e Maria, com a doença de Lázaro, era uma situação urgente, mas também era uma situação emergente, na perspectiva de Marta e de Maria. Mas para Jesus, quando ele recebe essa notícia, o que ele vai dizer no verso 4? Essa doença não é para morte, mas para a glória de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Jesus nunca vai se apressar, porque Jesus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos, pensamos, sonhamos e imaginamos. Muitas vezes, quando nós estamos passando por alguma situação, talvez esteja numa situação como de Marta e de Lázaro, de Marta e de Maria, diante do seu irmão Lázaro, enfermo. Uma situação urgente e emergente. E é interessante que a minha esposa, ela é enfermeira. E quando eu estava estudando sobre esse texto e me veio essas duas palavras, urgência e emergência. E aí eu fiquei pensando, qual que é a diferença? É importante saber, tudo aquilo que é urgente precisa de atenção. Mas tudo aquilo que é emergente exige uma ação imediata. Quando alguém chega no hospital e é emergência, vai passar na frente daquele que é urgente. E aí, diante dessas duas colocações e sabendo o conceito de cada uma delas, olhando para esse texto, para Marta e Maria, a situação não era somente urgente, mas também emergente. Porque era uma doença que, aos olhos naturais, estava já indo para a morte. Mas quando Jesus recebe aquela notícia, ele não se apressa. A Bíblia diz que ele espera por mais 2 dias onde ele estava. Talvez você já ouviu uma famosa frase popular no Brasil que diz que Deus tarda, mas não falha. Parte B, ok. Ele não falha e jamais falhará. Parte A, equivocada. Porque Deus não tarda e jamais tardará. Porque Deus é Deus.
Mas muitas vezes, quando nós estamos passando por vales, por situações urgentes e emergentes, nós queremos uma resposta imediata, não é verdade? E nós às vezes procuramos por Deus e nós dizemos: Senhor, o que eu posso fazer diante dessa situação? E às vezes nós achamos que Deus não está ouvindo o nosso clamor. Às vezes nós achamos que Deus não está ouvindo a nossa petição. Às vezes nós achamos que Deus não está assistindo a nossa dor. Como Marta e Maria estavam aqui nessa situação, diante de Lázaro que estava enfermo. Eu quero dizer algo para você nessa noite, meu irmão. Jesus nunca vai chegar atrasado para resolver a situação que se passa na sua casa, na sua vida, no seu casamento, em qualquer área. Porque Ele é Deus e nós não podemos trazer Deus para o nosso cronos. Nós precisamos entrar na dimensão do sobrenatural. E o Senhor nessa noite, nesse culto fé, quer levar você a uma nova dimensão, para que você possa andar no sobrenatural e entrar na dimensão do Kairós de Deus. E nós sabemos que Ele é eterno. E nós sabemos que Ele não perdeu o controle de nada. Basta uma palavra do Senhor e os montes se removerão. E aqui então Jesus, Ele está ali, recebe aquela notícia, Ele demora mais 2 dias para chegar. E o tema da minha palavra nessa noite é porta de emergência. Você está aqui dentro desse ambiente, dessa nave da igreja, mas nós temos uma porta ali. Todo lugar fechado precisa ter uma porta de emergência. Se você vai num cinema, se você vai num teatro, se você vai em qualquer lugar, em um auditório, sempre vai ter que ter portas de emergência, porque em uma situação que for necessário evacuar aquele espaço, você tem o lugar para onde você vai sair. E geralmente tem placas sinalizadoras dizendo porta de emergência, para que todos possam então ser guiados e sair para poder ficar livre, talvez de um incêndio ou de qualquer outra situação. Emergência então fala de um sinal de alerta. E Cristo é o nosso pronto-socorro. Ele é a nossa porta de emergência. Diga comigo: Jesus é a nossa porta de emergência. Eu não sei quais são as suas demandas, eu não sei quais são as suas dores, eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Mas eu quero dizer algo para você, meu irmão. Jesus nessa noite está nos convidando para nós voltarmos os nossos olhos para Ele, porque Ele é a nossa porta de emergência. O salmista Davi diz em Salmo 121: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Irmãos, a Bíblia nos garante um socorro mediante as adversidades da vida, mediante as tempestades, mediante as angústias que nós passamos, porque nós não estamos imunes às aflições dessa vida, dessa brevidade de vida, porque eu e você estamos aqui de passagem, você e eu somos cidadãos do céu, amém? A Bíblia diz que no mundo nós passaríamos por aflições, mas glória a Deus, tem uma vírgula, e Jesus continua dizendo: ei, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu o mundo por mim e por ti. A Bíblia nos garante esse socorro em meio às tribulações, em meio às tempestades. E Salmo 46, no verso 1, a palavra do Senhor diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente em meio às angústias, em meio às tribulações. Ele é socorro bem presente. O grande eu sou, que se manifesta como Deus Emanuel, Deus conosco, Deus presente, porque Ele é o Deus do monte, mas Ele também é o Deus dos vales. Ele está disponível para nós na sua totalidade. Aqui a palavra do Senhor não vai dizer que Ele é o nosso socorro bem distante. Pelo contrário, Ele vai dizer: Ele é o socorro bem presente. Nos momentos de dores, de angústias, onde talvez ninguém sabe o que você está passando, mas só você sabe quando você coloca a cabeça no seu travesseiro. Só o Senhor sabe e conhece a dor do teu coração, as suas lágrimas, aquilo que você tem colocado diante dele. Eu quero dizer algo para você, meu irmão: tudo aquilo que você tem depositado diante do Senhor não é e jamais será desperdício. O salmista Davi vai dizer em Salmo 23: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Eu não vou ter medo, porque eu sei que o Senhor está comigo em todo o tempo.
Uma das promessas do Senhor, quando ele estava voltando ao Pai, ele disse aos discípulos: eu preciso voltar para que vocês então possam ter a experiência de ter o Consolador. Eu enviarei o Consolador chamado Espírito Santo, e ele vos guiará a toda a verdade. E a palavra do Senhor vai dizer também lá em Mateus, no capítulo 27, eis que estarei convosco por todos os dias até a consumação deste século. Nós não estamos sozinhos na nossa jornada, irmãos. Pois por mais árdua, por mais difícil que seja, nós não estamos sozinhos. Há uma porta de emergência que está sempre à disposição para nos socorrer. E ele não chega atrasado. Talvez não vai chegar no seu tempo, mas a boa obra que ele começou, ele é fiel para completar. Se a Bíblia afirma que nós temos alguém que nos socorre nos dias maus, nos dias de dores, nos dias de angústia, então posso clamar por esse alguém. E esse alguém chama Jesus. Sabe que você pode dizer esse nome? Jesus. Vamos continuar lendo o verso 20 de João 11. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Irmãos, olha que interessante aqui nessa parte do texto. Porque nós vamos ver aqui Marta jogando Jesus para o passado. Você pode perceber que Marta, na sua dimensão do Cronos, na perspectiva do tempo dela, ela vai dizer: se o Senhor estivesse aqui. Quantas vezes nós já nos posicionamos como Marta diante de alguma situação que a gente passou, e a gente olha para aquela situação e a gente chega diante do Senhor e fala: Senhor, aonde o Senhor estava quando eu passei por isso? Às vezes nós pensamos que diante da nossa dor, diante da nossa aflição, diante da circunstância, nós olhamos aquilo e nós não enxergamos o todo. Nós estamos em uma etapa árdua e nós pensamos: parece que o Senhor esqueceu de mim. Onde o Senhor estava? Mas eu quero dizer algo para você, meu irmão. Aquele que é o alfa, o ômega, o princípio, o meio e o fim, aquele que conhece a minha e a sua história, aquele que tem todos os meus dias contados na palma da mão dele. Irmãos, ele esteve no seu passado, ele está no seu presente e ele já está no seu amanhã, porque ele é Deus. E Marta, aqui, quando ela vai remeter Jesus ao passado, se o Senhor tivesse aqui, em outras palavras, Marta estava dizendo para Jesus: o Senhor chegou atrasado. Não é verdade? E aí, no verso 11, Marta vai dizer: se o Senhor estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Irmãos, Marta estava ali diante do verbo. O verbo é a palavra. Passará céus e terra, mas a palavra do Senhor, ela permanecerá para sempre. A palavra viva estava ali diante de Marta. Basta uma palavra, porque a palavra do Senhor não somente nos instrui, não somente nos nutre, como também ela nos traz garantia. Jesus é a nossa garantia. A palavra do Senhor é a âncora da nossa alma. Então Marta aqui, ela olha para aquilo que aconteceu, mas ela não enxerga Jesus como uma resposta naquele primeiro momento, como aquele que é a ressurreição e a vida. Eu quero dizer algo para você, meu irmão, minha irmã: basta uma palavra do Senhor. Se você tem uma palavra, você tem tudo. Lembra quando a palavra do Senhor diz em Mateus, no capítulo 14, a partir do verso 28, os discípulos estavam no barco, em alto mar, e a Bíblia diz que em um determinado momento os discípulos estão ali, havia uma tempestade, e quando eles olham para frente, eles enxergam alguém, parecia um fantasma, não conseguia identificar o que era, e Pedro, com mais ousadia, vai dizer: se tu és o Cristo, o Filho de Deus, manda-me ter contigo. E o que Jesus vai dizer lá do meio do mar? Então vem.
Pedro, quando ouve a palavra do Senhor, ele vai dizer: sob a tua palavra eu irei. Jesus liberou uma palavra e Pedro se agarrou na palavra. Enquanto Pedro estava agarrado na palavra, firmado na palavra e olhando para a palavra, ele saiu do barco e ele deu alguns passos por sobre as águas. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Muito mais do que andar por sobre as águas, é nós entendermos que o Senhor nos chama para andarmos sob a sua palavra. Porque Pedro, na verdade, estava andando sob uma palavra. Enquanto ele estava na palavra e olhando para o verbo, ele caminhava por sobre as águas. Mas quando ele tira os olhos do verbo, quando ele tira os olhos da palavra e ele volta os seus olhos para as circunstâncias, que é o mar agitado, o vento forte, a Bíblia diz que o coração dele se encheu de medo. E com isso ele começou a afundar. Mas eu quero dizer para vocês nessa noite, irmãos, muitas vezes nós estamos assim como Pedro, nós olhamos para Jesus, nós firmamos na palavra, nós damos alguns passos em cima da palavra que temos, mas muitas vezes as circunstâncias no meio do caminho, ou vozes da incredulidade que vem tentando bloquear a nossa fé, vem cruzando a nossa jornada, tentando roubar o nosso coração do alvo, tentando roubar o nosso coração do verbo, tentando roubar o nosso coração da palavra, e muitas vezes nós começamos sim a afundar. Mas glória a Deus que Jesus vem sempre para recalcular as nossas rotas. Ele nos toma pela mão direita e Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite: sou eu quem te levanto, sou eu quem te ajudo, sou eu quem te fortaleço, sou eu quem te sustento, porque Ele é o firme fundamento, Ele é a nossa palavra, Ele é a nossa garantia. O que vai nos sustentar de verdade nos momentos de dor, de crise, de adversidade, de angústia, de tempestade, é o quanto nós temos de Deus construído dentro de nós. É o quanto nós estamos fundamentados sobre essa rocha que é Ele. Cristo é a nossa rocha eterna. A tempestade vem para o ímpio e vem para o justo. O que vai diferenciar onde eu estou fundamentado. Quantos querem andar na palavra, diga aleluia. Não vamos tirar os olhos da palavra, não vamos tirar os olhos de Jesus. Aquilo que você achava que não tinha saída, Jesus está sinalizando como uma porta de emergência, dizendo: ei, eu sou a porta. João 10:9 diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, e sairá e achará pastagem. Quantos querem passar por essa porta, diga aleluia. Vamos voltar aqui para Marta. Marta então primeiro vai jogar Jesus para o passado. Se o Senhor estivesse aqui. Aí agora Jesus vai responder ela no verso 24. Eu sei, Marta, que o seu irmão há de ressurgir. Na verdade, Marta que vai responder para Jesus, né? Eu sei que meu irmão há de ressurgir na ressurreição no último dia. Jesus não estava falando que Lázaro iria ressuscitar no último dia. Jesus estava ali justamente para fazer aquilo que ele havia falado, que aquela doença não era para a morte. Mas Marta, ansiosa, né? Preocupada demais, ela estava concordando já com a ressurreição do seu irmão lá no último dia. Mas Jesus vai dizer: Marta, olha o que Jesus vai fazer, recalcular a rota de Marta. Marta joga Jesus para o passado. Aí Jesus vai trazer Marta para o presente. O que Jesus vai dizer? Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus nessa noite está recalculando alguns corações aqui, dizendo para você: eu sou a tua cura. Eu sou o teu provedor. Eu sou a tua provisão. Eu sou a tua força. Eu sou o teu sustento. Eu sou a tua alegria. Eu sou a tua direção. Ele é o grande eu sou. Às vezes nós vivemos com excesso de passado e isso pode causar depressão. Eu declaro em nome de Jesus: o seu passado já ficou para trás. Tudo se fez novo. Se você for lembrar de alguma coisa do passado, é você lembrar das promessas que você tinha lá atrás, que o Senhor já está se cumprindo no dia de hoje. Quero trazer à memória aquilo que me traz, que me dá esperança.
Não é para ficar preso, cativo ao passado, porque tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás. Nós não podemos ficar como Marta aqui com excesso de passado. E também nós não podemos ficar como Marta com excesso de futuro. Porque ao mesmo tempo que ela joga Jesus para o passado, dizendo, se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido, ela vai jogar Jesus para o futuro. Lá no último dia meu irmão vai ressuscitar. O excesso de futuro pode nos causar muita ansiedade. A Bíblia diz, não andeis ansiosos com coisa alguma. Por isso nós precisamos ser intencionais no presente. Diga comigo, é hoje. Diga, o tempo de busca, de entrega, de clamor, é hoje. O profeta Isaías diz em capítulo 55, verso 6: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Quantos querem buscar o Senhor enquanto se pode achar? Diga amém. Salmo 50:15 diz, invocai-o no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Eu quero dizer algo para você, meu irmão. Você vai ser uma testemunha viva do grande milagre que o Senhor vai fazer na sua casa. Você é esta carta viva. Através da sua vida as pessoas vão olhar para você e vai dizer, eu quero servir esse Deus. Porque você pode dizer para elas, eu sei o Deus em quem eu tenho crido. Um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos, pensamos, sonhamos, imaginamos. Ele é o nosso socorro bem presente. Na verdade, irmãos, em todo o tempo Ele é o nosso socorro. Quantas vezes nós já fomos guardados pelo Senhor em situações que nós nem vimos? Nós estamos cercados por bondade e misericórdia. A Bíblia diz em Salmo 23:6, todos os dias da minha vida eu serei cercado pela bondade e pela misericórdia do Senhor. Mas para que nós possamos encontrar vida, resposta, solução, nós não podemos perder o Senhor de vista. Porque a Bíblia diz, os que olham para ti serão iluminados. Nós não podemos perder o Senhor de vista. Sabe, algo que me chama a atenção, alguns anos atrás, 2013, eu anotei aqui, foi algo que chocou o Brasil e o mundo, dia 23 de janeiro de 2013, uma tragédia que houve ali em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, naquela boate Kiss. Foi algo tão triste, tantos jovens, centenas de jovens que foram mortos dentro de um ambiente, porque pegou fogo, e no desespero muitas pessoas não conseguiram sair daquele ambiente. Tanto é que depois desse episódio, o corpo de bombeiros começou a ser mais criterioso com lugares fechados, né, tendo todo o protocolo para que tenha maior segurança nos ambientes fechados. Mas algo que me chama a atenção no documentário que eu assisti é que muitos desses jovens morreram dentro do banheiro. E você sabe por que isso aconteceu? Segundo relatos e daquilo que foi colhido de algumas testemunhas, dos poucos sobreviventes que tiveram, no meio daquele caos, no meio do fogo, no meio daquele desespero, as pessoas tentando achar a porta de emergência para sair. Uma pessoa viu uma luz acesa e achou que era a porta de emergência, mas era a porta do banheiro. E um desses jovens gritou, dizendo que era por ali. E naquele desespero, todos foram e seguiram para o lado do banheiro, achando que ali era uma saída de emergência. E quando entraram, tumultuados, não conseguiram mais sair. Por que eu estou dizendo isso? É triste, é algo triste que aconteceu. Lamentamos pelas pessoas que perderam seus filhos, muito triste. Mas o que me chama a atenção diante disso que é público, diante disso que já foi exposto, mas trazendo aqui para a nossa palavra, tem muitas pessoas, agora falando de uma maneira espiritual, tem muitas pessoas que têm morrido espiritualmente, sabe por quê? Porque não têm encontrado a porta de emergência. Quando nós não corremos para o alvo certo, irmãos, nós nos perdemos e nós temos o perigo de morrer. E eu volto para Pedro. Quando Pedro perde Jesus de vista como alvo, ele começa a afundar. Mas Jesus trouxe ele de volta.
Eu não sei como está a sua vida, mas eu quero dizer algo para você, meu irmão. Jesus é a nossa porta e Ele está disponível para nós. E Ele está dizendo: venha, venha, eu sou a porta. Talvez você tenha carregado pesos, talvez você já passou assim por uma conversão genuína, você já sabe quem Jesus é, você se relaciona com Ele, mas diante da jornada, às vezes pesos nós carregamos e vai ficando tão difícil, e você não vai entendendo por que você está se sentindo tão cansado. Mas a palavra do Senhor vai dizer no Evangelho de Mateus: vinde a mim. A porta continua convidando. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. O Senhor quer aliviar pesos, irmãos. Pesos que você não precisa mais carregar. Porque o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Que nós possamos nessa noite dizer: Senhor, eu entrego aquilo que está me pesando. Eu coloco toda a ansiedade diante da tua presença. Porque eu sei que o Senhor tem cuidado de mim. Se o Senhor cuida tão bem dos passarinhos, quanto mais dos seus filhinhos. Você é filho amado, você é filha amada. Talvez tem pessoas aqui que estão vivendo debaixo de pressão, por meio de toda a política, de toda a situação que a América tem vivido nesse tempo. Eu quero dizer algo para você, querido: recorra àquele que é o nosso socorro bem presente. Porque Ele não esqueceu de você. Ele não esqueceu de você. Diga comigo: o meu alvo é Cristo. Hoje tem muitas pessoas clamando por socorro e procurando pela porta de emergência. Mas existe apenas uma porta de emergência. E o seu nome é Jesus. Em João 11, do 28 a 33, nós vamos ver agora Maria entrando em cena com Jesus. Primeiro Jesus se encontra com Marta, e agora ele vai se encontrar com Maria. E quando Maria encontra com Jesus, como sempre, a Bíblia diz que ela lança aos seus pés. Claro, com a dor da perda do seu irmão, chorando pela morte do seu irmão. E isso vai comover Jesus. Vamos ler, verso 28. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-no, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, o que ela fez? Ela se prostrou aos pés dele, dizendo: Senhor. Ela vai falar a mesma coisa que Marta, mas olha a posição dela, aos pés de Jesus, se derramando aos pés dele, dizendo: se o Senhor estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que o acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. A Bíblia aqui, irmãos, nos traz um princípio através de Maria. Ainda que aos nossos olhos nós não tenhamos mais uma solução, uma resposta, uma saída, que nós possamos ser como Maria, ainda assim se lançar aos pés de Jesus. Talvez você não vai encontrar uma resposta de início, mas se posiciona como Maria. Continue aos pés dele, porque o lugar mais alto que nós podemos estar é aos pés de Jesus. Não existe lugar melhor para estar a não ser aos pés do nosso amado. Se renda diante dele, porque perto está o Senhor do coração quebrantado e do coração contrito. Continuando aqui em João, a partir do verso 34, e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto amarra. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que esse não morresse? Veja aqui, irmãos, no verso 37, que alguns ali já sabiam que Jesus operava milagres, sim ou não? Aqui o texto está dizendo. Então tinha pessoas ali que já sabia, já tinha visto Jesus operando milagres, maravilhas, já sabia que Jesus havia curado o cego.
Irmãos, o que eu quero trazer para você nessa noite, nós precisamos lembrar, sempre lembrar, que o mesmo Deus que curou o cego, que curou o doente, que ressuscitou a filha de Jairo, aquele que ressuscitou Lázaro, que nós vamos ver aqui, é o mesmo que está disponível para mim e para você. Ele continua sendo o mesmo, ele é imutável. E eu já estou encerrando o verso 38. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Marta ainda não tinha entendido, né? Que Jesus tinha falado para ela lá atrás: eu sou a ressurreição e a vida. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Quantos crentes nós temos aqui? Diga amém. Você vai experimentar da glória de Deus na sua vida e na sua casa. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu. Irmãos, essa oração aqui eu acho poderosa. E eu imagino, irmãos, eu vejo a cena de Jesus aqui nessa oração. Olha a oração de Jesus diante do Pai: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu acredito que essa primeira parte da oração, ele falou em alto e bom tom: Pai, graças te dou porque me ouviste. Isso é uma concepção minha, tá? Eu acredito que agora, essa outra parte, ele vai falar baixinho: aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Porque o Filho e o Pai são um. E como a canção que vocês gravaram, faz-nos um. Que nós possamos estar no mesmo espírito, no mesmo coração, a mesma fé, diante do nosso Deus, para que nós possamos dizer: Senhor, eu sei, porque eu tenho acessado o teu coração. Eu sei que o Senhor é um Deus de milagres. Eu sei que o Senhor é um Deus de promessas. E Jesus aqui, ele faz essa oração. E depois que ele faz essa oração, ele vai clamar em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Basta uma palavra do Senhor na minha vida e na sua vida. Eu não sei qual é o seu Lázaro que precisa sair para fora, mas o Senhor nessa noite está liberando uma palavra para você e está dizendo para esse sonho, esse projeto, esse alvo que você achava que estava morto, que estava perdido, Jesus está te chamando pelo nome, dizendo: saia para fora agora. O Senhor está despertando sonhos que estavam perdidos. O Senhor está despertando projetos e alvos que você achava que não era mais para você, porque os anos passaram e você desistiu e pensou: não, eu vou para o plano B. Mas aquilo que o Senhor plantou no seu coração, irmãos, aquilo que é sonho e que faz parte do céu, vai ser realidade na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. O que para nós muitas vezes nós enxergávamos como um fim, Jesus está vendo apenas como um meio para que o nome do Senhor seja glorificado. Lázaro ressuscitou para que o Pai fosse glorificado, porque aquela doença não era para morte, mas para que o nome do Senhor fosse glorificado. Quantos querem que através da sua vida o nome do Senhor seja glorificado? O nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida, meu irmão. Quando eu nasci com meu pulmão atrofiado. Por um erro médico foi aplicado uma medicação na minha mãe. O parto era normal, a placenta já havia rompido. E a minha mãe estava ali naquele hospital entre a vida e a morte, porque por causa de uma medicação que a minha mãe tomou, e foi um erro da medicina ali, do time, minha mãe adormeceu no momento do parto normal. Então já estava passando da hora de eu nascer e eu estava inalando aquele líquido da placenta. E foi necessário então, de uma maneira imediata, urgente e emergente, um parto que era para ser um parto normal, foi um parto forçado.
Então foi necessário utilizar o fórceps. E eu tenho a marquinha do meu milagre aqui do meu lado direito. Eu sinto, quando eu rapo a cabeça, aí fica mais ainda. Porque foi necessário colocar literalmente um fórceps, um ferro sobre a minha cabeça para que eu pudesse nascer. E quando eu nasci, não encontrou em mim batimentos cardíacos. Então, para os médicos, eu estava morto. Enquanto a equipe estava no pós-parto com a minha mãe ali, porque a minha mãe também, mesmo com aquele parto conturbado, a pressão dela ficou muito alterada e ela estava quase falecendo. Eu fui encaminhado para um outro local no hospital, eles fizeram massagem cardíaca em mim, então meu coração começou a bater e isso trouxe esperança para eles. Conseguimos trazer ele de volta. Mas algo que preocupava os médicos é que havia um coágulo externo sobre a minha cabeça, e quando o meu coração começou a bater, eu comecei a respirar, mas uma respiração ofegante. Me colocaram numa incubadora, e quando fizeram um check-up dos meus órgãos internos, então estava comprovado que os meus 2 pulmões estavam comprometidos por conta do líquido que eu havia inalado que tinha ido para o pulmão. E por isso que eu não estava respirando normalmente. Foi necessário então ser encaminhado para um outro hospital que tinha mais recursos. Eu fiquei ali respirando dependendo de um aparelho respiratório. E durante uma semana, 7 dias, o meu quadro clínico não melhorava, não mudava, e o médico dizia: ele só está vivo por causa do aparelho respiratório, porque o pulmão dele não corresponde. E nós não podemos fazer nada, a situação dele é uma situação irreversível. E o médico ainda disse assim: se porventura ele sobreviver, é mínima a chance. Com certeza ele vai ser uma criança com deficiência mental por causa da gravidade do coágulo externo, porque tinha passado da hora de eu nascer, então isso afetou o meu cérebro, segundo a medicina. Irmãos, abrindo um parênteses, eu acho que eu sou normal. 7 dias e chegava o quadro clínico, a mesma coisa. A minha mãe naquele hospital, angustiada, porque no mundo nós passaríamos por aflições, era uma aflição. Sabe o que ela fez? Ela fez uma oração e ela queria um lugar privado. Ela não encontrava lugar nenhum. Ela foi para dentro do banheiro. Ela fechou a porta, ela tampou o vaso sanitário e foi ali mesmo que ela ajoelhou e ela fez a seguinte oração. Ela disse: Deus, eu e meu esposo, nós consagramos o Léo. E na nossa oração nós dissemos: Senhor, onde eu e o meu esposo não podemos ir, que o Léo possa ir, que ele seja uma boca profética, que o Senhor leve ele às nações da terra, porque antes dele chegar nos nossos braços, nós estamos devolvendo ele para o Senhor. Ela tinha feito essa oração, e na oração ela lembrou a oração ao Senhor. O Senhor sabe, Ele já conhece, mas ela fez questão: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E ela pediu, e ela disse: Deus, dê uma oportunidade de eu ter o meu filho saudável, porque eu já consagrei ele ao Senhor, e que ele possa recuperar os seus pulmões, porque eu tenho certeza que ele vai louvar o teu santo nome com todo o fôlego de vida. Irmãos, a morte e a vida está no poder da palavra, da língua. O quadro clínico era crítico. Depois dessa oração, uma chave mudou, porque quando nós clamamos, os céus se abrem. O 7º dia, e não é coincidência. O 7 é tão importante na palavra, né? Plenitude, perfeição. No 7º dia, entrou naquele quarto onde eu estava, entre a vida e a morte, dependendo apenas de um aparelho respiratório. Entrou ali, não foi o doutor Geraldo que estava acompanhando o meu caso. Entrou ali o doutor Emanuel, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, aquele que está conosco mesmo no vale da sombra da morte. Ele soprou o seu fôlego de vida nas minhas narinas e ele restaurou os meus 2 pulmões por inteiro. E quando o médico percebeu que o quadro ele mudou completamente, fez o desmame do aparelho e percebeu que eu comecei a puxar o ar e a respirar sem a ajuda do aparelho, pediram então para que a sua equipe fizesse um novo raio-x, porque o primeiro já tinha comprovado como estava o meu pulmão. Quando tirou um novo raio-x
E ele fez a comparação imediatamente. Eles chamaram os meus pais no consultório e disse para os meus pais: se vocês acreditam em milagres, se vocês acreditam no sobrenatural, foi isso que aconteceu com o seu filho, porque a medicina não explica. Olha só, tá vendo essa chapa? Tá vendo esse raio-x? Tá vendo essas duas manchas? Para a medicina isso não tinha como resolver, reverter. Mas o novo raio-x do seu filho, os 2 pulmões estão limpos para a glória do Senhor. Hoje estou aqui respirando, e eu fiz uma aliança com o Senhor: enquanto fôlego de vida eu tiver, eu louvarei e engrandecerei o nome dele por onde eu for. E a palavra do Senhor tem se cumprido até o dia de hoje, diante de uma oração de uma mulher que clamou dentro do banheiro, e o Senhor, como a nossa porta de emergência, o nosso socorro bem presente em meio às angústias, com a sua intervenção do céu, mudou a minha sorte. Eu não sei como você chegou aqui, meu irmão. Eu não sei se você entrou aqui com alguma enfermidade. Eu não sei se talvez você esteja ferido nas suas emoções, angustiado. Eu não sei se talvez o seu casamento está em ruínas. Eu não sei. Talvez as suas finanças comprometidas. Não sei. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite é que aquele que é o nosso pronto-socorro está aqui. E da mesma maneira como você chega num hospital e você é atendido e você é diagnosticado, hoje você está aqui nesse culto, mas não é somente aqui. Jesus está disponível para mim e para você todos os dias, e essa noite Ele está te convidando: venha, deposita tudo aquilo que está te trazendo dores, angústias, preocupações. Ele está dizendo para mim e para você: eu sou a tua cura, eu sou o teu provedor, eu sou a tua força, eu sou a tua torre forte. Ele é a porta, mas mesmo Ele sendo a porta, Ele é gentil. Ele bate na nossa porta. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Se coloque de pé nessa noite. Feche seus olhos onde você está. Antes de fazer uma oração por você, eu quero te convidar a você fechar os seus olhos. Eu quero ministrar uma canção que esses dias tem sido tão parte do meu devocional. E eu quero que você possa dizer: Senhor, sem Ti eu não sou nada. Sem Ti eu não sou nada. Eu quero, Senhor, viver no centro da Tua vontade. Eu quero viver, Senhor, na Tua presença. Eu quero, Jesus, nessa noite, ó Deus, eu quero derramar o meu coração diante da Tua presença. Feche seus olhos, vamos adorar a Ele. Te adoramos, Jesus. Nada se compara a Ti, Jesus. Tudo é perda se não tenho a Ti. A Tua graça é o que me basta. Sem Você não sei pra onde ir. Sem Tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem Ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a Ti, não tenho
adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Coloca a mão no teu coração onde você está nessa noite. Será que você pode repetir essa oração comigo? Diga: Senhor Jesus, tudo que eu tenho é o Senhor. O Senhor é a porta de emergência. Eu reconheço que só o Senhor é o meu Senhor e suficiente Salvador. Eu reconheço que a tua morte e ressurreição na cruz do Calvário não foi em vão. O teu sangue derramado me purifica de todo pecado. Diga: hoje eu sou nova criatura em Cristo. Eu sou filho amado, não mais escravo, porque eu fui perdoado, justificado, salvo em Cristo Jesus. Continue com seus olhos fechados. Porventura tem alguém aqui nessa noite que fez essa oração pela primeira vez, entregando a sua vida a Jesus. Eu sei que todos nós fizemos a mesma oração, mas se você está aqui nessa noite e você diz: Léo, eu nunca tinha confessado Jesus publicamente, e essa foi a oportunidade que eu tive pela primeira vez de confessar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Se há alguém aqui nessa noite, você que está confessando Jesus como Senhor e Salvador pela primeira vez, se você está aqui, levante a sua mão bem alto para que eu possa identificar você. Se não, eu acredito que todos um dia já entregaram a sua vida a Jesus e se tornaram filhos amados do Pai. Agora a minha última oração, para nós fecharmos aqui, é para você que já conhece Jesus, entregou seu coração a Ele. E diante dessa palavra, você que tem as suas demandas, as suas dores, os seus desafios, os seus alvos, aquilo que talvez você tenha colocado diante do Senhor, e esta palavra veio ao teu encontro, te trazendo direção, te trazendo o alvo de volta, que é Ele na tua vida. Se você nessa noite diz: Senhor, eu recebo essa palavra e eu quero agora lançar toda a minha ansiedade, toda a minha preocupação, todos os meus anseios diante da tua presença, tudo aquilo que talvez está pesando sobre os meus ombros, Senhor, eu quero o teu fardo que é leve, o teu jugo que é suave. Se nessa noite você quer isso, levante as suas mãos aí onde você está, porque eu quero orar por você. Eu não vou te chamar aqui na frente, mas eu quero profetizar sobre a sua vida. Diante daquilo que você está passando, o Senhor é contigo. Assim como Jesus não chegou atrasado para resolver a situação que se passava na família de Marta e Maria, e Lázaro estava morto diante dos homens, mas quando Jesus chegou, chamou Lázaro para fora. Jesus está chamando alguns Lázaros aqui da sua vida para fora. Eu quero dizer algo para você: você vai ser uma testemunha viva do altar. Você vai ser uma testemunha viva por onde você passar. Lázaro estava morto no capítulo 11, mas no capítulo 12 de João, Lázaro estava sentado à mesa com Jesus. Eu quero te convidar nessa noite a levantar as suas mãos e dizer: Senhor, aquilo que um dia era morte, aquilo que um dia não era mais resposta, solução, aos teus olhos nada é impossível, tudo é possível ao que crê. Se creres, verás a
irmãos, aquilo que estava morto, Jesus está ressuscitando nessa noite. E Ele não somente vai ressuscitar, como Ele vai te convidar para a mesa, como Lázaro estava sentado à mesa no capítulo 12 de João. Jesus está convidando você para ser esse milagre que vai assentar à mesa com Ele, porque Ele é suficiente, Ele é o pão da presença. Erga suas mãos a Ele e declare: Sua presença, Sua presença, Sua presença é o que me basta. Quem sou eu sem Teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem Teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem Teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu? Quem sou eu sem Teu amor, Senhor? Se eu não tenho a Ti, não tenho nada. Eu nada sou sem Ti, Senhor. A quem nós iremos, se somente em Ti nós encontramos as palavras de vida eterna? Nós não queremos perder o Senhor de vista. Pela última vez, só a igreja em uma só voz declara: e se eu não tenho a Ti, nada eu serei. Eu te levarei. Aleluia, aleluia, aplauda o Senhor. Você está feliz, Lagoinha? Glória a Deus, que palavra tremenda. Não importa a circunstância, a palavra que Deus liberou chega e muda qualquer situação. Amém? Acho que não tem muito aviso, né? A gente já está terminando o culto, não sei se você percebeu. Sexta-feira